Ao longo da história, o Luffy já convidou muitas pessoas para entrarem para o seu bando, e também muitas pessoas já navegaram a bordo do seu navio, e tiveram até mesmo aqueles que todos acreditavam que iriam entrar oficialmente para o Chapéu de Palha. E é por isso que neste vídeo eu vou te mostrar os personagens que quase entraram oficialmente para o Chapéu de Palha, mas no fim acabaram não entrando. Então fica aqui comigo, que é isso que eu vou te mostrar agora. Bom, o Luffy já navegou para muitos lugares e já conheceu muitas pessoas, e nesse tempo apareceram vários personagens que poderiam ter sido um novo Chapéu de Palha, aqueles que quase entraram para a tripulação. Mas outra coisa que quase aconteceu foi você ainda não ter deixado o like no vídeo, então deixe o seu like e agora vamos para os personagens que quase entraram para o Chapéu de Palha. E para começar então, temos o Gaimon. Enquanto navegavam pelo East Blue, os Chapéus de Palha chegaram a uma ilha muito estranha, cheia de animais excêntricos e incomuns. Nesta ilha eles também conhecem o Gaimon, um antigo pirata que tinha chegado naquela ilha junto com a sua tripulação em busca de tesouros. Porém, eles procuraram, mas não acharam nada na ilha. Até que o Gaimon decide escalar o penhasco mais alto da ilha para ver se o tesouro estava ali. E quando ele sobe, lá estava 5 baús de tesouro. Então animado, ele se vira para chamar sua tripulação, mas ele acaba caindo lá de cima e cai em cima de um baú vazio, ficando com seu corpo preso lá dentro e perdendo a consciência por causa do impacto. Enquanto ele está inconsciente, a sua tripulação vai embora e ele fica para trás sozinho ali naquela ilha, apenas com a companhia dos animais raros. E como ele ficou preso no baú, ele não conseguia mais subir o penhasco para pegar o tesouro que ele tinha encontrado. E por isso, ele continuou na ilha como um guardião, para que ninguém pegasse o tesouro daquela ilha. E quando o Luffy fica sabendo dessa história do Gaimon, ele se oferece para escalar o penhasco e recuperar os baús para ele. Mas assim que o Luffy faz isso, ele descobre que aqueles baús na verdade estavam vazios todo esse tempo, e que o Gaimon passou décadas apenas protegendo o ar. Ao saber que passou a sua vida inteira por nada, o Gaimon fica muito triste e o Luffy então o convida para se juntar à sua tripulação e se tornar um pirata de novo. Mas o Gaimon recusa e decide passar o resto da sua vida naquela ilha junto com os animais raros, que ele considera ser o seu verdadeiro tesouro. O Gaimon foi uma das únicas pessoas que o Luffy realmente chamou para o seu bando de verdade, e se ele tivesse dado uma resposta diferente, hoje com certeza eles seriam do Chapéu de Palha, por mais estranho que isso possa parecer. E agora, como próximo, temos a Nefertari Vivi. A Vivi apareceu pela primeira vez ainda no começo da aventura do Luffy, quando ele tinha acabado de atravessar a Montanha Reversa e tinha conhecido o Crocus e a baleia Laboon. Sob o codinome de Miss Wednesday, a Vivi foi apresentada como uma vilã, que fazia parte da organização criminosa Baroque Works. Porém, na verdade, a Vivi era a princesa do reino de Alabasta, um reino que estava sendo dominado pelo Shichibukai Crocodile. O Crocodile estava impedindo de chover no reino e por isso todo o país estava secando, com todas as plantações morrendo e os seus habitantes passando fome e sede. Por isso a Vivi, tentando acabar com todo o sofrimento do seu povo, se infiltrou na Baroque Works para conseguir mais informações sobre o Crocodile e encontrar uma maneira de acabar de uma vez por todas com seus planos. Então, quando ela se encontra com o Chapéu de Palha e eles descobrem o seu verdadeiro objetivo, o Luffy imediatamente se oferece para ajudar. Assim então, a Vivi se junta ao Chapéu de Palha e eles seguem para Alabasta com o objetivo de derrotar o Crocodile e libertar o reino.
Em toda essa jornada, a Vivi foi considerada uma verdadeira companheira, e depois que o Crocodile foi derrotado e Alabasta voltou ao normal, o Chapéu de Palha convidaram ela para entrar permanentemente para a tripulação. E para decidir o que fazer, a Vivi até considerou fortemente se juntar à equipe, mas no fim ela decidiu ficar no seu reino com seu pai e cuidar dos habitantes do seu país. E essa despedida deles com todos os chapéus de palha erguendo suas mãos, mostrando o símbolo nos seus braços, é uma cena que me emociona até hoje. E mesmo que ela tenha recusado se juntar a eles, ela continua sendo mais próxima do chapéu de palha do que qualquer outra pessoa fora da tripulação. E nas histórias de capa, vemos que ela está sempre por dentro de qualquer nova informação sobre o Luffy e seus outros amigos. E o próximo personagem que temos é o Bon Clay. Enquanto estavam indo até Alabasta, no caminho o Chapéu de Palha se encontram com Bon Clay. E imediatamente eles já se tornam amigos por causa da personalidade divertida e engraçada do Bon Clay. Ele então encontra sua tripulação de novo e vai embora. E assim que ele parte, os Chapéus de Palha descobrem que ele na verdade é um dos ajudantes do Crocodile, sendo o Mr. Chu. Porém, mesmo eles sendo inimigos e o Sanji até mesmo ter o derrotado, o Bon Clay ainda continuou considerando o Chapéu de Palha como seus amigos por causa daquele encontro, e até mesmo protegeu o navio deles depois que eles acabaram com os planos do Crocodile. Já que agora que a Baroque Works não existia mais, ele não era mais o inimigo do Chapéu de Palha, e disse que até mesmo poderia virar um de seus companheiros e viajar junto com eles. Porém, isso nunca aconteceu, já que ele ficou para trás para que o Chapéu de Palha fugissem da marinha, e para isso ele acabou sendo preso. Um pouco depois, o Luffy se reencontra com ele na prisão de Impel Down que ele estava preso, mas assim como da primeira vez, para que o Luffy pudesse fugir de lá, o Bon Clay fica para trás para abrir o portão. Sem sombras de dúvidas, se isso não tivesse acontecido, o Bon Clay hoje seria um dos companheiros do Luffy. E agora, como próximo, temos o Kinemon e o Momonosuke. Depois de chegarem em Punk Hazard, os Chapéus de Palha se encontram com um homem com suas partes do corpo decepadas e que dizia estar atrás do seu filho. Então, depois de ajudarem esse homem a juntar as partes do seu corpo de novo e encontrar o seu filho, eles descobrem que eles são Kinemon e Momonosuke, dois residentes do país de Wano. O Kinemon e o Momonosuke viviam em Wano 20 anos atrás. Porém, por causa de um golpe no país, um governante cruel e que não importava com o povo fez um golpe e pegou o poder do país. Esse era o Orochi, que se aliou com o Imperador Kaido e os dois juntos estavam destruindo Wano, criando várias indústrias de armas que estavam poluindo toda a água do país, deixando assim toda a terra infértil, e como resultado disso, a população começou a ficar sem água e comida. Enquanto Kaido e Orochi davam um golpe, eles atacaram a família real de Wano, matando o Oden, o filho do Shogun. Com isso então, o Kinemon, que era um dos subordinados do Oden, e o Momonosuke, que na verdade era o filho do Oden, para sobreviverem, foram mandados 20 anos no futuro pela Toki, a esposa do Oden e mãe do Momonosuke, que possuía a Akuma no Mi do tempo e podia enviar pessoas para o futuro. Assim então, os dois foram mandados para o tempo atual e para tentar esconder a linhagem do Momonosuke de que ele era filho do Oden, o Kinemon passou a falar que ele era o seu filho. Então depois que os dois se encontram com Luffy e descobrem que seu objetivo era derrotar o Kaido, eles se juntam à tripulação e viajam por muito tempo com eles. Eles ficaram muito tempo a bordo do navio, navegando com o Chapéu de Palha, e foi só depois de derrotar o Kaido e libertar Wano que eles tiveram a sua despedida, com o Luffy dizendo para os dois que quando eles decidirem se tornarem piratas, que ele voltaria ali para pegá-los.
E assim então eles se separaram, mas não antes de viajarem muito juntos. E o Momonosuke e o Kinemon de fato foram companheiros do Luffy por muito tempo, e que tinha muitas chances deles se juntarem ao grupo principal. E claro, falando de personagens que viajaram a bordo junto com Luffy, não podemos esquecer da Carrot. Quando Luffy chega a Ilha Zou, ele conhece uma garota mink muito agitada com aspectos de coelho, a Carrot. Então, depois de salvarem Zou, os Chapéus de Palha fizeram amizade com ela e também com os outros minks do país. E quando eles estavam partindo para resgatar o Sanji em Whole Cake, a Carrot entra no navio e se junta à equipe para ajudar, seguindo viagem com o Chapéu de Palha. Ela então passa em várias aventuras junto com o bando, indo para Whole Cake e enfrentando a Big Mom, seus filhos e resgatando Sanji, depois indo para Wano, lutando contra os Piratas das Feras e ajudando a acabar com a tirania do Orochi e do Kaido, libertando assim o país de Wano. E depois que os Chapéus de Palha derrotaram o Kaido, todo mundo achou que a Carrot continuaria a viagem com o bando e se tornaria parte da tripulação permanentemente. Mas foi aí que descobrimos que ela na verdade foi nomeada como a próxima governante de Zou, e por isso ela não se juntou ao Luffy. Mas ela com certeza seria uma ótima companheira para o Chapéu de Palha. E agora, como próximo, temos Yamato. O Luffy conheceu Yamato pela primeira vez enquanto lutava contra os Piratas das Feras, e de início Yamato apareceu com uma máscara e o Luffy achou que era um inimigo, mas depois que ela tirou a máscara e explicou que ela já conheceu o Ace e também conhece a história do Oden e é tão fascinada por ele que ela mesmo se autodenomina Oden e quer muito viver a sua vida como ele, o Luffy confia nela e começa a lutar ao seu lado. E Yamato ajuda muito ele. Ela luta contra o Kaido, que é o seu próprio pai, para que o Luffy tenha tempo de se recuperar. Ela derrota vários Piratas das Feras e ainda protege o Momonosuke. E durante toda essa batalha contra o Kaido e os Piratas das Feras, ela sempre estava dizendo que depois que tudo terminasse, ela iria para o mar com o Luffy, porque ela queria seguir os mesmos passos que o Oden. Porém, depois que tudo terminou e a gente estava esperando que a Yamato de fato entrasse para o bando, ela fala que na verdade vai ficar no país e vai começar andando por todas as partes de Wano, porque foi isso que o Oden fez antes de sair para o mar. Então, desde o começo foi deixado a ideia que a Yamato se juntaria à tripulação, mas no final nada disso aconteceu. A Yamato foi um personagem que quase se tornou um Chapéu de Palha. E bom, esses são os personagens que faltaram muito pouco para se tornarem um Chapéu de Palha. E é claro, eu não contei todos que o Luffy convidou porque senão esse vídeo seria gigantesco, mas sim os que tiveram uma maior chance. E se tiver mais algum, deixa aqui nos comentários que eu vou estar lendo. Eu espero demais que você tenha gostado do vídeo e se você gostou, deixa um like para ajudar o canal. Também se inscreva e ative o sininho, porque assim todo vídeo novo vai chegar aí para você. Então, muito obrigado por você ter assistido até aqui e até a próxima!